Bem-vindos, muito bem-vindas para essa nossa última live do mês de, perdão, do mês de janeiro. E uau, que mês, né, gente? Primeiro mês do ano, cheio de movimentos intensos, cheio de muita energia, alinhamento planetário, muita coisa chegando, muita coisa se apresentando, né? Muitas consciências também se aproximando da gente cada vez mais. Então, é uma hora maravilhosa para a gente falar sobre canalização espiritual. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live de hoje. Você que está assistindo a gente no ao vivo, você que vai assistir em algum momento, sejam todos muito bem-vindos. E aqui na companhia maravilhosa, querida, da minha amiga de tantas e tantas eras e éons e tempos e tudo mais, Kiara Chante. Obrigada, amiga, bem-vinda. Gratidão, meu amor. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Maravilhoso estar aqui com você nessa live sobre um assunto que os mestres estão dizendo, né? Vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre isso. Vai ajudar as pessoas a aclarar algumas dúvidas sobre canalização. O que que é canalização? O que que é canalização? Então, vamos lá, vemos aqui. Obrigada pela oportunidade, Ana. Muito obrigada. Ah, amiga, é sempre, você sabe que é cadeira cativa sua aqui no final do mês, né? Com certeza. Sem Com certeza. desculpas, sem culpas nem desculpas, precisamos Culpas nem estar aqui, viu? desculpas. Apesar de que há 2 semanas eu mandei uma mensagem para a Ana pedindo para trocar o dia e o horário. Meu Deus, que vergonha! Como é que eu não me dei conta? Mas eu estava com a agenda. E na verdade, eu acho que era para ser esse momento mesmo. Eu acho que nunca tem nada errado, né, Kiara? Eu Pois já é, entendi isso, assim, e eu tenho aprendido, né, dentro aqui dos meus movimentos do dia a dia, eu tenho aprendido que realmente, assim, ó, de verdade, não tem nada errado, não tem nada fora do lugar, sabe? Porque se para uma pessoa não tá bem e para outra está, não tá dando sintonia, não tá encaixada, a engrenagem é. não vai funcionar. Então tem Uhum. que, e aí eu vou usar uma palavra que a gente já nem usa mais tanto, mas assim, tem que obrigatoriamente estar bom para os dois lados, senão não vai Exato. rolar, senão não vai É. funcionar como poderia, né? E eu tenho aprendido muito, muito, muito sobre isso, porque parece que a gente sabe o que quer dizer, mas nem sempre. Nem sempre, né? Mas eu lembrei agora, faz uns 2 anos, eu tinha uma live com uma pessoa muito querida, até hoje muito querida. Mas eu não estava bem e eu fiquei com medo de desmarcar, porque eu ia desmarcar em cima da hora, mas eu não estava bem de saúde, estava com uma questão não grave, mas não estava bem. E eu fui para a live a live não foi boa, sabe? Eu devia ter seguido o meu coração e não tinha nada a ver com a pessoa, nem com ninguém, tinha a ver comigo. Eu estava com a minha saúde assim um pouco estranha, sabe? Eu tinha um exame para fazer no outro dia, estava preocupada, essas coisas, né, de mulher e tal. E eu forcei a barra, né? Então a live inteira assim foi meio arrastada. E eu, meu Deus, por que que eu não segui meu coração? Aquilo ali foi tipo assim, um ponto assim, sabe? Não, calma aí, não tem a ver com a pessoa, não tem a ver com, sei lá, com as energias, contigo, com como você tá, né? É tudo muito ressonante, ou não ressoa e tá tudo bem, né? Mas ali eu aprendi, assim, realmente, quando eu vi a live, eu não olho minhas lives, mas essa eu olhei por causa que eu pensei. E realmente, eu estava bem, assim, bem apagada. Isso. Não rolou, mas tudo bem, a pessoa, né? Depois eu liguei para a pessoa, expliquei, né? Não me desculpei, mas expliquei. Ela, não, tá tudo bem, tá tranquilo, tá tudo bem. Aí ficou tudo bem, mas Tu é bem sabe que assim mesmo. essa tua fala me conecta aqui com uma, já dentro do nosso tema, assim, né? Nós Aham. temos pré-conceitos sobre o que é canalização, né? E para quem Isso. está assistindo aqui comigo, interage a gente aqui no chat, comigo e com Kiara, fala com a gente aqui para a gente ajudar também a esclarecer para vocês, de repente, alguma dúvida que vocês tenham sobre, né, o canalização, o processo de canalização. Mas assim, ó, Uhum. eu acho que de modo geral, é, as pessoas têm preconceitos, né? Conceitos
prévios sobre o que Uhum. seja canalização. Uhum. E esses conceitos são formados a partir daquilo que a gente vê acontecer como canalização, né? Então, se eu Isso. vejo uma das lives aqui, das várias lives aqui, se vocês veem uma das várias lives que eu já fiz com Kiara, onde em algum momento da live veio uma canalização dos arcturianos, de Sananda, né? Ou enfim de Cryon, como já teve aqui também, a Uhum. tendência natural é a pessoa que está assistindo a gente, né? Ela estabelecer um julgamento, uma ideia, um pré-conceito do que seja a canalização. Aham. Só que eu também tenho entendido, no meu ponto de vista, já há algum tempo, que Aham. o que é canalizar? É canalizar é servir como um meio por onde um canal, né, por onde uma informação chega, passa Uhum. e vai por outro lado. Então, canal é isso, é por onde passa um rio, passa a água da torneira, passa por um canal, né? E a informação sai de um lado e chega do outro lado. E daí, Uhum. quando você diz, né, que você não ouviu naquele momento dessa live que você falou, que você disse que você deveria ter ouvido o seu coração, né? Você não ouviu o seu coração e o resultado ficou aquém do que poderia ser. Não é que Uhum. tenha sido um resultado ruim, mas poderia ter sido um resultado melhor se você tivesse ouvido o seu coração. Então, olha que interessante. O coração, que, em outras palavras, pode ser um mentor, pode ser um nosso eu superior, pode ser um avatar nosso, pode ser uma parte nossa Uhum. querendo o nosso bem, ficou Uhum. ali te mandando mensagem: olha, não vai, olha, desmarca, nananã, né? Só Exato. que você, no seu eu humano, dentro da sua concepção, naquele momento, da sua consciência naquele momento, você foi lá e fez a live, né? Uhum. O que que eu Uhum. quero dizer com isso? Começando a abrir o papo de canalização aqui, né? Claro. Para Claro. mim, Kiara, hoje em dia, né? Antes eu tinha aquela ideia que eu estava falando antes, né? Hoje em dia, a minha ideia, o meu conceito de canalização é Uhum. como se o tempo todo eu tivesse canalizando alguma informação, alguma Uhum. energia de algum lugar, de Uhum. algum ser, de alguma consciência, que ora é para mim mesma, né? Para Uhum. mim mesma, para o Uhum. meu dia a dia, para as minhas coisas, ora Uhum. é para alguém. Então, um Uhum. cliente, né? Uma pessoa que vem Live. fazer Uhum. terapia, que vem para os processos terapêuticos, né? Aham. E aí eu acho, né, que a gente precisa desconstruir um pouco esses conceitos de canalização. E para começar isso, eu queria te perguntar, então, Uhum. como é que começou para você o Uhum. processo de canalização? Como é que foi isso para você? Quando é que você descobriu na tua mente, na tua consciência que você estava canalizando? Como foi? Uhum. Certo. Contar minha experiência aqui, que daí já dá uma. Ah, assim, foi em 2020, tá? Foi por aí que eu tomei consciência, né, de que estava canalizando, porque geralmente tu já está fazendo em alguns momentos, mas não teve a percepção. Eu não tive uma percepção completa, eu só comecei a entender que tinha alguma coisa ali que eu não conhecia muito bem, né? Por exemplo, assim, eu passei por muitas religiões no meu caminho espiritual, desde os 12 anos já buscava livros, informações, aí catolicismo, por causa da escola, espiritismo, depois fui indo para estudar energias ou sentir alguma coisa assim. E a minha caminhada sempre teve em paralelo a espiritualidade. Alguma busca, era uma busca incessante, assim, parece que nasci com isso, não sei o que que foi. Ou eu acho que, de repente, deu defeito lá na hora de produzir a pessoa. E essa aí vai sair estragada. Ah, tá, mas manda assim mesmo. É, pode mandar. Tá. Eu acho que você entrou duas vezes na fila, amiga.
Produto com defeito. Mas tudo bem, vamos lá. Manda esse produto aí, tá. Aí foi, né? Eu sempre buscava, e era muito estranho, assim, um caminho solitário, assim, porque minha família 100% indiferente a isso, a tudo de espiritualidade, religião, energia, nada, assim, não tinha ninguém, nem avó, nem mãe, nem pai, nada, nem irmão, ninguém. Então era muito estranho, assim, eu me sentia muito desconectada de todo mundo. E ok. Isso, claro, né? Também teve aí os processos de depressão que acontecem por causa dessa desconexão total com todo mundo, né? E segui buscando. Depois fui trabalhar com bruxaria, não assim bruxaria, mas eu comecei a estudar, conheci algumas pessoas, conheci o poder das ervas, o poder das cores, cromoterapia, como, né, que a gente podia estar intencionando uma cura e tudo mais. E aí fui indo, né? Até que eu acho que em 2015 eu tive uma queda feia, assim, de depressão feia, bem grave, onde algumas coisas aconteceram na fisicalidade, e aí entrei num processo muito difícil. Aí foi quase acabei desencarnando em algum momento aí, mas realmente assim não dava para continuar no caminho que eu estava seguindo, como geóloga, como empresária, como sei lá o quê, assim que eu estava forçando, né? Então, assim, a espiritualidade era um hobby, mas já não estava mais dando. Eu senti o chamado para terapia, mas não tinha coragem de abandonar o resto. Ok. Aí eu comecei aí a arranhar na terapia. Eu já tinha cursos, comecei a fazer mais cursos e comecei a trabalhar terapeuticamente, com alguns conhecidos e tudo mais. E em 2018, 19, aí eu comecei a sentir forte que eu ia trocar e tudo que tinha acontecido comigo na caminhada espiritual e nos processos emocionais de saúde mental e tal, eu queria relatar isso. Então eu comecei a escrever um livro sobre isso, sobre terapia, espiritualidade e doença mental, sentir-se fora do contexto e tudo isso. Eu comecei a escrever um livro. Teve um momento que eu cansei de escrever, porque nesse processo, assim, eu acabei ficando doente fisicamente. Eu fiquei mais de um ano com muita dor em todas as partes do corpo, coluna. Fiquei meses só sentada ou deitada, né? E um monte de coisa acontecendo espiritualmente, mas eu não estava sabendo muito bem, estava confusa. E aí, eu cansei de escrever e comecei a gravar. E gravando, contando, né? Tem essas gravações guardadas. Um dia vai ser um livro. Um dia, tá? Só não sei quando, porque agora não tem tempo. E aí, nas gravações, eu comecei a perceber que estava vindo coisas que não era sobre a minha vida, não era sobre o livro, e eu não conhecia aquele tema. E aí eu comecei a prestar atenção, comecei a separar essas coisas e, né, fui tentando entender. Falava sobre trabalhadores da luz, falava sobre transição planetária, falava sobre quinta dimensão, coisas que eu não tinha conhecimento. Eu tinha alguma coisa, eu ouvia as canalizações de Cryon por Lee Carroll. Então, alguma coisa eu conhecia, mas tinha outras que eu não conhecia. E aí eu comecei a perceber que aquilo ali não era, com certeza não era psicofonia, porque eu nunca fiz psicofonia, nunca trabalhei numa centro espírita psicofonando. Eu trabalhava na livraria, né, quando eu fui espírita. Então eu vi que tinha acontecendo alguma coisa diferente. Aí fui levando, não acreditei em mim, achei que eu não tinha esse dom, não poderia ter, não seria um ser assim que para canalizar aquele monte de baixa autoestima. E, nossa, tinha muito assim, eu me sentia muito pequena, muito insignificante e não merecedora, muito mesmo. Só que aí a coisa continuou bem forte, começou a vir mais. E aí eu comecei a sentar por um tempo e ouvir, né, para ver e deixar vir para ver o que estava acontecendo. Gente, eu estou contando de forma bem resumida, tá? Isso demorou um tempo, teve fases, teve momentos, tá? Mas assim, aí, quando eu comecei a sentar para deixar vir e comecei a deixar vir a canalização, aí começou a se formar mensagens completas, assim, né?
E foi aí que em 2021 que eu fui abrir o Instagram, né? Não tinha Instagram, não tinha nada. E eles disseram, começa a divulgar. E aí eu tinha vergonha, então no começo eu comecei a divulgar canalizações de outras pessoas e não as minhas. E depois que eu comecei a divulgar as minhas, né? Depois eu comecei a canalizar ao vivo, que eu também não sabia que ia acontecer, nunca imaginei que eu ia canalizar ao vivo. Mas assim, no meu sentir, né? Foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos. Cada vez que eu parava, né, depois de todo o processo para receber, eu percebia que eu não estava sozinha. E eu percebia que não tinha um ser junto comigo. Era mais. Sempre teve mais. Eu percebi que eu não ouvia nada com o meu ouvido, nem via nada com o meu olho. Era tudo telepático, era como se fosse uma comunicação em que a minha mente e o meu coração estavam, de certa forma, numa conexão com outras mentes e outros corações, o que foi estranho, né? E que ali vinha informações, né? Ok, eu fui tentando entender, né? Passei por todos os processos de dúvida, fui no psiquiatra ver se eu estava esquizofrênica. Acho que eu fui pela 10ª vez perguntar se eu estava esquizofrênica, porque eu já tinha ido em tantos. Acho que eu estava procurando alguém que dissesse que eu estava, para mim poder tomar um remédio e dizer que eu cabia numa caixa, né? Qualquer caixa, menos uma tão estranha assim que eu não pudesse explicar. E aí, né, aí ao longo do processo de canalização, eu fui, depois, quando eu já estava canalizando ao vivo, eu fui perguntando para eles, eles foram me informando o que que é canalização, como é que esse processo acontece comigo, pelo menos, me explica, né? E aí eles foram trazendo informações sobre isso, né? E aí eu tem uma série de canalizações que explicam o que é canalização, né? Até eu chegar numa imagem que me ajudou a entender um pouco, que eles trouxeram em forma de imagem e informação, né? Onde eu vi um grupo de seres de várias raças, né? E tinha Sananda, tinha Saint Germain, mas também tinha muitos arcturianos e outros seres que eu não sei, eles estavam num lugar, eu vi que a mente deles estava conectada uma à outra, assim, e eles estavam conectados a um arcturiano que parecia estar bem perto de mim. Esse arcturiano, ele parecia que ele se fundia, mas não é se fundia, eu não sei explicar. Eu sei que conectava o coração dele no meu, e a minha cabeça ficava aberta, assim. Eu tinha que tirar os pensamentos, né? E eu vi um funil bem grande, onde parecia que todas aquelas mentes estavam depositando ali alguma informação. Aí, quando informação chegava aqui na minha cabeça, elas precisavam ser traduzidas. Então, eles pegavam os arquivos mentais que eu tinha na minha biblioteca, né, de livros, de tudo, da minha linguagem, de tudo que eu conheço, e iam adaptando, é uma adaptação. Assim, vem os pacotes, eles vão adaptando ao máximo que dá, de acordo com o que tu conhece. Aqui na 3D é diferente de 5D, 6D, 7D, né? E aí eles iam traduzindo e aí ia indo, né? Primeiro descia no coração e depois vinha pela boca, né? A informação. E eu percebia que quando eu estava ao vivo, quando eu estava falando, a energia saía e entrando em todas as pessoas que estavam assistindo, que estavam ouvindo antes, durante e depois. Eu não sei explicar. O tempo não é linear. Então a mensagem era recebida pela mente das pessoas, mas elas também recebiam, pareciam luzes assim no coração. Eu não sabia o que que era, mas elas eram bem pequenininhas e eram muitas. E às vezes pareciam de cores diferentes. Então eu pensei assim que era frequência de brilho, alguma coisa assim. Só que depois eu entendi que eram códigos de luz que quando a mensagem era canalizada, ela vinha carregada com uma energia. E essa energia eram códigos de luz que serviam para que a mente recebesse a mensagem de uma forma que o coração participasse da informação, para que a pessoa não só ouvisse como uma palestra, mas sentisse também aquela informação para que ela visse se aquilo ressoava com ela ou não.
E aí eu comecei a canalizar, canalizar, canalizar. Dei um resuminho aqui, meu amor. Não sei se eu consegui explicar. É difícil explicar isso porque é tão estranho, meio multidimensional. E fico imaginando uma pessoa cética ouvindo e pensando, uau, como ela é louca. Uau! Provavelmente um cético vai achar isso mesmo de nós duas, né? Não só de você, de nós duas. Então, estamos iguais aí nesse ponto, amiga. Fica Que tranquila, tá tudo loucura! certo. Mas o que que eu percebi assim na tua fala, Kiara? E aí, claro, né, a gente estava falando disso no nosso making off aqui antes, né? É que Tá. cada Uhum. um sente de um jeito, cada um vivencia a Isso. experiência de uma forma única, né? E a experiência de conexão com a espiritualidade, de modo geral, com as energias, com tudo que está acontecendo, com o campo, com tudo, né? Cada um experimenta de um jeito De um único jeito diferente. que É. vai de acordo com essa biblioteca, inclusive, né, interna de cada um, né? Uhum. Então, antes de eu trazer especificamente sobre o que tu falou, eu quero já Tá. perguntar para quem está assistindo aqui com a gente, né, se vocês que estão aí já experimentaram, né, algum processo desses de conexão mais direta, porque foi o que a Kiara acabou de contar pra gente, né? Como foi para ela a experiência de conexão direta com esses mentores, guias, que ajudou ela a entender o processo de canalização para ela. Então, para vocês que estão ouvindo a gente aqui, você já teve alguma experiência, já experimentou uma conexão mais direta, né, com um guia, um mentor ou com o seu eu superior, que você possa contar um pouquinho aqui para a gente saber também das histórias de vocês? Isso é bem legal. Porque Uhum. o exemplo da Kiara, o meu exemplo, o teu exemplo, vai servir para ajudar pessoas que não estão entendendo nada com nada do que está acontecendo na vida delas, vai ajudá-las a entender que talvez elas É. estejam Que nem a gente, né? canalizando. Porque a gente também não entendia, né? Eu não Sim, entendia. Foi muito difícil. Eu contei aqui de forma resumida, assim, tirei um monte de coisa, porque teve um monte de confusão no meio, né? Então, então. E quanta gente, né, nesse momento agora que tem muita gente despertando, quantas pessoas podem estar passando aí por um processo em que ela está criando essa conexão, ela está começando a canalizar e ela não entende o que está acontecendo, ela está se achando louca também, igual foi doida. com você em algum momento, né? Então, Só gente, queria falar escreva. uma coisa bem rapidinho Uhum, que nessa informação, né, de canalização, eu perguntei a diferença entre psicofonia e canalização, né? Porque aí eu já estava canalizando há mais tempo, né? Eu perguntei essa palavra, canalização, é estranha. Eu lembro que eles explicaram assim, a psicofonia normalmente é de um espírito, né, para uma pessoa, ela é transmitida. Mas eles não entraram muito nessa explicação, eles só falaram assim, que a canalização, ela é de seres de quinta dimensão e acima, porque eles se comunicam através da telepatia. E canalização quer dizer que vem de vários lugares para um canal, cano para um. Ou seja, a canalização, ela vem informações em telepatia que são transmitidas para conseguir chegar a um canal e ser transmitida, né? Então, ser por entregue, né? exemplo, assim, um canal, né? Um funil, né? Pode vir água de todos os lados, entra ali e sai por um cano, né? Então, seria isso, assim, o processo é telepático, né? Uhum, E ele é telepático não de uma mente para outra, mas de várias mentes para uma ou outra, uhum, ou, né? uhum. Maravilhoso isso que você trouxe, né? É, mas assim, o que que eu ia falar nesse sentido é que a minha experiência já foi bem diferente da sua, assim, né?
Uhum. Eu nasci numa família católica, mas a minha mãe era curiosa de tudo. Então ela ia em tudo que é lugar que você imaginar, ela ia Curiosa porque de ela tudo. queria a resposta de algumas coisas na vida dela, né? E volta e meia a gente acabava sendo levado juntos. Então não Uhum. é que eu tivesse já experimentado a mediunidade lá de criança, na adolescência, não, não é isso. Uhum. Mas Uhum. como a gente acompanhava minha mãe em alguns lugares, alguns momentos, mais ou menos eu me familiarizava com aquilo, né? Mais Uhum. ou menos quando Claro, criança, adolescente e tal. claro. Aí eu saí de casa, fui estudar, fui fazer minha vida, né? E olha, completamente desligada da espiritualidade. Uhum. Mega materialista, trabalhando, ralando pra caramba, Uhum. workaholic, né? Mudando de um lugar para o outro. Essa era a minha vibe, né? Sim. Aí, Uhum. quando eu mudei para Uberaba, né? Teve uma época que eu mudei para Uberaba, e aí, né, Uhum. a referência de Uberaba é Chico Xavier, não Ah, é? é. Uhum. E eu estive com ele várias vezes, né? Então, eu ia ao centro, porque, tipo assim, morar em Uberaba e não ter ido ao centro de Chico Xavier era não morar em Uberaba. Era tipo isso, assim, naquela época, tá? Entendi. Então, sim ou sim, em algum momento tinha que ir, conhecer e aí, se fosse o caso, frequentar, né? E eu passei Claro. a frequentar eventualmente, né? Uma palestra, um passe e tal, eventualmente. Mas ao longo do processo, eu tive a oportunidade de estar na presença, de sentar na mesa com o Chico, tomar café com ele, almoçar na casa dele. Em alguns momentos, assim, né, desse tempo que eu morei em Uberaba, eu tive essa oportunidade. E Uhum. daí, o que que me chamou a atenção lá Uhum. naquele momento? Que estar sentada ao lado daquela pessoa, eu sentia coisas que eu não conseguia descrever direito. Eu não Uhum. conseguia entender o que que era, mas eu sentia, né? Um bem-estar, uma amorosidade muito grande, e não precisava ser aquele lugar de abraçar a pessoa para sentir o amor, né? De pegar na mão para sentir o amor. Não, só estando próximo dela, já batia uma coisa assim que trazia um bem-estar muito grande, muito grande. E aquilo me chamava atenção, sabe? Porque eu queria entender Sim. como é que aquela pessoa conseguia fazer aquilo, né? Sim. Tocar tantos próximo dela sem ela nem chegar efetivamente perto. Foi Uhum. daí que eu comecei a dar uma pesquisada sobre espiritismo, sobre mediunidade, comecei a buscar algumas coisas para entender o que que acontecia ali, né? Bem, Uhum. aí depois disso eu morei 4 anos em Uberaba, eu mudei para Goiânia. E aí, chegando em Goiânia, foi, né, um processo de adaptação, novo trabalho, nova cidade, novos amigos, tudo novo e tal. E daí, já de Uhum. cara, eu fui para Seiti-Onoye. Eu não fui para Centro Espírita, eu fui para Seiti-Onoye. Uhum. Porque assim, meio que como a minha mãe, né? A gente reproduz os padrões, eu era curiosa. Eu fui em tudo um pouco. Eu fui na Seitianoye, eu fui no Candomblé, eu fui na igreja evangélica, eu fui na católica, eu fui no centro espírita, eu fui na Umbanda. Eu fui investigar, fui navegar um pouco em cada lugar e conhecer, e acabei tirando para mim as lições que eu sentia ser legais de cada um. Sim. Mas aí chegou um momento que eu conheci um centro espírita lá em Goiânia, que eu gostava muito do ambiente, né, das palestras, do passe, das pessoas que lá estavam, e eles Uhum. abriram um curso para médiums, para desenvolver a mediunidade. Vou fazer isso, eu já queria estudar, já queria entender, vou fazer isso. E ali foi aonde começou realmente a minha experiência mais direta com a mediunidade, com a espiritualidade. Eu comecei a fazer esse curso
E dali um Uhum. tempinho, assim, que eu já estava no curso, a minha mediunidade fez assim, pum, abriu muito rápido, muito rápido. E Uhum. daí, muito rápido também, eles me chamaram para dar passe, para começar dando passe, fazendo palestras, que eu sempre tive muita facilidade de falar. Então, o que eu estudava nos livros espíritas, eu dava palestrinha no centro, né? Uhum. E naturalmente, essas palestras também foram abrindo o meu campo, porque eram, né, energias ali trabalhando em mim. E Aham. aí eu comecei com passe, em seguida eu fui para os trabalhos de cura e para os trabalhos mediúnicos, onde a gente recebia entidades, tratava entidades, né? Uhum. Fazia o processo ali como acontece nos centros de Umbanda, porque esse centro era de Umbanda, era um misto, na Uhum. verdade. Era um centro de Umbanda e espiritualidade, espiritismo. Então a gente Uhum. tinha dias de Umbanda e dias em que nós trabalhávamos na linha de cura do Dr. Fritz. E bem, nessa experiência, muito rapidamente eu comecei a receber entidades, seres, consciências, guias e tal. E aquilo ali para mim era algo que eu me sentia muito bem, então eu não questionava o processo, não Uhum. questionava como acontecia, por que acontecia, de que jeito acontecia. Eu Sim. simplesmente deixava acontecer Uhum. desde que isso sempre foi. Desde que Tá. eu sentisse no coração que era algo bem legal, ia. Se eu sentisse no coração que não estava redondinho, eu bloqueava, né? Eu não Entendi. deixava. E Aham. isso foi me apoiando, me ajudando a desenvolver um filtro a partir do coração. Porque, Uhum. como médium na casa, a gente recebia muitas entidades também negativas, pesadas, que eram doutrinadas nos tratamentos de cura, né, das pessoas, muitos espíritos obsessores e tal. Então, eu fui desenvolvendo o filtro a partir do meu coração, do que eu sentia. E aí foi esse processo desde lá de 2008, que foi 2007, que foi quando eu entrei nesse centro espírita, eu nunca mais abri mão desse contato, né? Uhum. Eu trabalhei no centro por 6 anos nesse centro espírita. Depois eu Uhum. saí, fui para outros movimentos e tal. Mas de uma maneira ou de outra eu sempre tive, né? Deixei o caminho aberto para essa conexão. E daí, Uhum. já de 2016 para cá, quando eu me conectei com os Sementes das Estrelas, é que a conexão com os galácticos veio de Aham. forma mais ampla para mim. Porque até Aham. então eu não tinha nem muita noção do que eram os galácticos, né? Então, no meu processo, né, um pouco diferente do seu, foi que eu precisei estudar, entender de outra forma o que Uhum. acontecia para que eu me permitisse dar espaço para que as informações chegassem, viessem e se apresentassem, né, para mim. Agora, o que que eu quero te perguntar? Com a visão que você tem hoje, com a percepção que você tem hoje, com as experiências que você já vivenciou e que você vivencia no seu dia a dia, você, Kiara, você acha que canalização é isso que foi explicado para você? Hoje, com a tua visão de hoje. Uhum. Acho. Existe complementações, porque o caminho do canalizador, ai, é como o caminho da ascensão. Você sempre vai abarcar mais informações enquanto caminha. Informações ou experiências, você vai expandindo, 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 e parece que nunca para de expandir. Eu vejo que na espiritualidade é diferente da 3D, assim. Quando
na 3D, assim, tu estuda muito uma coisa, quanto mais tu estuda, mais tu sabe, tem uma hora que tu sabe quase tudo, vamos dizer assim, na espiritualidade, quanto mais tu estuda ou quanto mais você conhece, mais você descobre que não sabe nada. Ou seja, tem tanta coisa, né? Você vai ali, né? Vai começando a descobrir que tem uma alma, depois você vai para descobrir que tem outras vidas além dessa aqui na Terra. E aí você chega no ponto de saber que teve vidas em outros planetas. E daí que além de outros planetas, existem outras galáxias, outras dimensões, e todas povoadas, que existe hibridismo, que existem tantas coisas. Então, assim, é uma caminhada que não para mais. Então, sobre canalização, essa informação, ela é meio que básica, ela não mudou, mas ela foi complementada. Por exemplo, hoje eu sei que, hum, eu sei, ou eu fui recebendo, né, espiritualmente, que a gente tem que estar sempre trabalhando internamente, a humildade, não é a humildade negativa. É, assim, você tem que estar sempre olhando para o coração, sempre fazendo uma autoavaliação para não cair no ego. Olha, quando vocês estiverem canalizando para muitas pessoas, vamos dizer assim, ou para, vocês vão ver o quanto isso vai ser forte, assim, né? Cair na tentação de falar o que as pessoas querem ouvir, ou de falar coisas, deixar vir coisas que assustam, alguma coisa assim, porque isso dá muita curtida, muito like, muito seguidor, mas os mestres de luz não trazem essas informações. Então, às vezes, o teu ego entra no meio de uma canalização. Por isso Uhum, que tem que estar sempre se auto-observando, tem que estar sempre fazendo o trabalho interno, meditando, olhando o que tu canalizou, vendo se tem alguma coisa. É um trabalho constante. Parece que às vezes eu já pensei assim, burramente, ah, não, agora eu já sei tudo. É só continuar canalizando que sempre vai vir os seres de luz. Não, não, calma. Pode acontecer de alguma coisa querer intervir, o inconsciente coletivo, por exemplo, quando tem alguma coisa ruim acontecendo no mundo, né? Você pode pegar uma interferência e canalizar. E se você é canalizador, se você tem 100 seguidores, já é uma baita de uma responsabilidade, multiplica aí. Então, assim, gente, tem que estar sempre se auto-observando, não tomar cuidado, assim, ou prestar atenção quando está canalizando, para ver a reação das pessoas. Então, outra coisa que eu fui entender é que quando tu canalizar ao vivo, uma coisa é canalizar. Eu estou falando assim aqui de canalização falada ou escrita, né, verbal, porque existe canalização de mantras, canalização de som, canalização de imagens, que eu não vou entrar aqui porque eu não conheço, né, não é a minha parte, eu não sei muito. Mas assim, como canalizando assim, escrevendo, anotando o que eu verbalizei ou transmitindo uma informação que eu gravei. É uma coisa. Quando canaliza ao vivo é outra bem diferente. Eu não sabia disso, fui aprendendo. Então, assim, quando está ao vivo, a canalização muda no meio da canalização, porque os seres estão fazendo uma varredura na mente e no coração de todo mundo que está ouvindo e que vai ouvir. Então, aí eles vão selecionando questionamentos que estão encontrando várias pessoas ao mesmo tempo, porque aquilo ali é importante para ajudar muito. E aí eles vêm e pá, respondem aquilo. E eles vão lendo as mentes das pessoas e vão respondendo. Às vezes, depois, né, às vezes quando eu fico ouvindo a minha canalização, meu Deus do céu, eu nem sabia disso. Sim, eram coisas que eu nem tinha perguntado, eu não sabia, não tinha perguntado, mas as pessoas que estavam ouvindo, ou queriam ouvir, estavam perguntando muito, né? E aí eles traziam ali informações. Então, também é diferente canalizar ao vivo, porque demanda muita energia. E claro, depois tu te acostuma, mas no início, assim, de canalizações ao vivo, as primeiras vezes que eu canalizei ao vivo, nossa, eu dormia tanto depois.
Para recuperar, né? Depois tu meio que acostuma, assim, porque os mestres tu tem muito suporte, né? Eles dão muito suporte. Claro, é muito amor, eles são muito amorosos, esses seres, são muito queridos, muito carinhosos. Só que, claro, tu tem um corpo físico e ele fica Uhum. cansado, né? Então, eu às vezes faço algumas coisas inconscientemente, eu tomo banho depois, às vezes. Eu, né, fico deitada com os olhos fechados, visualizando a chama violeta. Não sei, eu faço meu sentir, assim, né? Depois de uma canalização ao vivo, que é um pouco mais forte. Sim, sim, Mas é sim. maravilhoso, sabe? Vale cada esforço, porque é muito bom, assim, né? E é o processo, né, Kiara? Isso que você falou de não deixar o ego tomar conta, tá sempre muito presente, muito atento, é de uma forma diferente ao que eu estava falando sobre o filtro do coração, né? Da gente sentir realmente o que tá chegando ali, se é da luz, se não é, se é do campo, se não é. E para cada um também esse processo é único, né? Dessa Isso, percepção, exato, dessa observação é único para cada um também, não é? exato, exatamente. E Uhum. aí, só voltando de novo a essa questão que eu trouxe antes, Aham, eu entendi o que para você, né, é a canalização e tal, e como aham. é que é o processo para você. Mas daí hoje no seu dia a dia, você conversa com seus guias, com seus mentores sobre as tuas coisas do dia a dia, os teus movimentos do dia a dia, ou só quando você se coloca na intenção de canalizar? Como é que é? Como é que são esses dois movimentos da Kiara? Certo. Assim, ó, a minha experiência, tá? Uhum, Só para... É a minha experiência, né? Eu não converso assim, os meus mentores, minha família, não sei, eles não me informam perguntas pessoais, eles não me trazem informações de perguntas pessoais. Eu já tentei perguntar, eles não respondem. Meu processo, minha experiência, né? O que acontece é que, pelo menos, o meu contrato de alma, talvez. Eles me trazem o seguinte: você vai canalizar para o todo, para o coletivo, né? Então, assim, quando tem alguma questão minha, eu procuro entrar em meditação, perguntar para o meu coração mesmo, assim. Não sei se ali, talvez o meu mentor dê alguma dica, mas eu não vejo, eu não ouço. É eu conversando comigo, né? Então, assim, eu às vezes chamo eles durante o dia, mas eu sento, fecho os olhos, é o meu jeito, assim, né? uhum, uhum, E peço auxílio em alguma questão, ou às vezes eu peço a chama violeta, ou peço alguma coisa assim, como todo mundo, né? Mas eu não canalizo o tempo todo, né? Eu me preparo quando eu vou fazer uma live, ou quando eu vou fazer, né, canalizar algum trabalho, alguma coisa que eu vou trazer, então eu faço um preparo, até porque os seres de luz têm isso também. Eles não têm tempo linear e eles são multidimensionais. Então, se tu não cuidar isso, você vai ficar toda hora recebendo mensagens e vai se confundir. Porque como para eles não tem tempo linear, né? Então, sei lá, eles podem 3 horas da manhã querer te passar uma informação, mas você está dormindo, né? Não. Então, assim, eu converso às vezes dizendo, não, eu não vou canalizar agora. Quando eu me sentar, me preparar, eu chamo vocês e daí a gente canaliza essa informação, né? E assim vai indo direitinho, assim. Não é que eles façam, eles não entendem, né? Então, uma coisa que o mentor faz bastante é fazer esse intermédio, porque o mentor, geralmente, ele é um mestre ascensionado ou alguém que já teve uma experiência na Terra, pelo menos um dos mentores, porque eles se entendem. O que que é tempo linear? O que que é ter que sair para trabalhar, sentar para receber a mensagem? Eles entendem isso, já tiveram na Terra, já fizeram isso aqui. Os ETs e às vezes eles não entendem muito bem, né? uhum. Eles, por exemplo, assim, em Arcturus, né?
tem sustento lá, não existe essa coisa de eu vou trabalhar para me sustentar. Então, eles não entendem, às vezes, né? E aí o mentor, ele conversa com ambos, assim, ele faz essa organização, a organização do momento certo, da quantidade de tempo que tu está disponível para canalizar, organizar que tu ficou cansada, né? Que às vezes a gente fica, para eles não fica cansado, porque não tem nem corpo físico, então são tudo muito sutis, né? É, que tem que comer, tipo, eles não comem. Sim, sim, sim. São Monte de coisa que a realidades gente faz diferentes, que eu né? acredito que eles devem olhar e ficar assim, o que que ela tá fazendo? São realidades muito diferentes, né? Isso é real mesmo. É, são realidades diferentes. Eu entendo que para eles é difícil e eles também devem entender que para nós é difícil, né? Uhum, uhum, Fazer esse intermédio. Então, o mentor ajuda muito, né? Ou os mentores, né? A gente tem mais de um, mas eles ajudam nesse processo. É só pedir. Gente, não precisa ter muito, assim, muita coisa para falar com os seres. Eles não precisa de preparação, assim, no sentido de, ah, ó, não, fala com eles de igual para igual, assim. Agora eles estão aqui, né? Porque eu tenho uma live, então eu chamei. Aí, assim, falem, né? Tá, não entendi. Tá, é tempo linear, explica lá para eles. Não precisa ser assim, né? Tão formal. Eles entendem a intenção, né? Eles sabem sim. que tu tá explicando, que tu tá perguntando, que tu não tá entendendo, eles vão te ajudando, assim. E claro, quanto mais tu canaliza, maior fica a tua biblioteca, né? Sim. Vai enriquecendo ela, vai vindo palavras novas, ou eles vão adaptando as informações multidimensionais aqui para 3D, cada vez com palavras mais melhoradas. Tem tudo isso que vai acontecendo ao longo do processo, mas a gente está sempre evoluindo, né? Sempre Uhum. E todo esse processo você acha que exige, né, da pessoa um grau de autoconfiança para ela aceitar, ela acreditar, ela se permitir conectar, ela entender que é para ela, que é dela, que ela merece, que ela pode. Como é isso? interessante. A pergunta é difícil, porque assim, ó, autoconfiança e autoamor na tridimensionalidade, elas têm um significado diferente da multidimensionalidade. Então, é complicado de adaptar, pelo menos para mim. Às vezes eu percebo assim que as pessoas veem, autoestima, autoamor, autoconfiança, como muito essa coisa assim de pessoas que na tridimensionalidade vão e fazem e não sei o que, não sei o que, não sei o que. O autoamor, sim, tu precisa desenvolver ele para poder canalizar, porque, como é que eu vou dizer? Mas não o auto-amor exterior. Ele é interior, assim, é o auto-amor que tu desenvolve contigo mesmo. Não tem nada a ver com tu te destacar, assim, na 3D. Não é isso, sabe? Não é porque tu tem confiança, assim. Tem pessoas que, às vezes, né, confundem convencimento, orgulho, narcisismo com autoconfiança, mas a autoconfiança e o autoamor verdadeiro, eles não são de fora para dentro. Eles não saem pela tua boca, assim, eles estão no teu coração. Então, assim, o autoamor é simplesmente tu te permitir entender que isso pode ter aí uma caminhada para se chegar nisso, no sentido de que a gente foi trabalhado o oposto. Por exemplo, nós somos um com Deus, nós somos um pedaço de Deus, nós temos um mestre de luz dentro de nós, e esse mestre pode se manifestar. E que a gente foi ensinado ao longo das vidas, das religiões e da sociedade, que tem um sacerdote, ou um Deus lá, ou um Jesus, você tem que se ajoelhar, você é pecador, você é sujo, você. Bom, mulher então, né? A mulher tentou o homem, né? Não foi? Daí o homem comeu a maçã lá e virou um pecador porque a mulher tentou ele. Uau, adoro essa parte.
cala a boca. Bom, desculpa, mas isso é uma baita de uma besteira, né, gente? Não dá para aguentar. Eu fico até irritada. Muito bonito, né? Que feio. Desculpa, foi mal. Mas assim, é que, olha só, eu estudei primeiro grau inteiro numa escola de freiras e o segundo grau inteiro numa escola de padres. Aí é difícil, né? Sim. Poxa, eu ouvi cada coisa, eu fui tão Justifica a sua desmerecida, eu fui raiva. tão diminuída que, sabe, eu achei que eu não tinha Justifica. chance de nada, não sei como, né? Então, assim, Justifica completamente a sua raiva. Pode ficar tranquilo. mas eu tenho que transmutar ela. Todo dia eu tento um pouquinho, gente, tá? A gente está sempre evoluindo, a gente sempre tem um pouquinho de coisa para, né, transmutar. Então, assim, sair desse espaço, né, de separação de Deus e entrar no espaço de que Deus está dentro de ti, você está dentro dele, vocês são um, vocês são uma parte do todo, é um salto de auto-amor. E aí, quando tu consegue, primeiro tu entende isso com a cabeça, depois a informação desce para o coração, depois ela se expande no teu campo. É nessa informação que tu consegue se conectar de verdade com esses seres e canalizar. Mas isso é uma coisa assim muito de alto amor, amor mesmo, amor por você, não no sentido de pegar esse amor e mostrar para os outros, mas no sentido de você ficar com seu coração confortável com essa informação. Ah, eu também tenho uma maestria. Eu sou Deus. Todo mundo tem uma. Todas as pessoas têm um pedaço de Deus dentro de si. Eu também tenho. Aquela pessoa lá, essa parte também é difícil, ela está fazendo uma coisa que é criminosa, humanamente criminosa, né? Você chegar a entender que aquilo ali é um estágio de crescimento, né? Aquela pessoa também tem um pedaço de Deus dentro dela. Ela também vai estar no momento onde ela vai ser semelhante ao fractal de Jesus, mas ela ainda está caminhando, ela ainda não chegou lá, ela precisa de muitas vidas ainda. Mas não significa que ela é má, que ela é pecadora e que você é melhor do que ela ou que ele é melhor, aquele é melhor que aquele. Você entende que todo mundo é parte de Deus, que a gente está experienciando uma caminhada terrena e que essa experiência demanda tempo e que você convive com pessoas que estão mais atrasadas ou com uma idade mais jovem e outras mais velhas. E aí você sai do julgamento também. E aí, quando você sai do julgamento alheio, você sai do auto-julgamento, pequeno, separado de Deus, pecador e sujo. E aí você solta. E aí vai. Não estou dizendo que eu consegui isso completamente, que isso funciona o dia inteiro, tá, gente? Eu consigo às vezes, mas às vezes não. Às vezes eu caio numa armadilha. Às vezes eu saio na rua, acontece alguma coisa e eu tô lá julgando o fulano bem, né? Não assim, falando alto, né? Mas dentro de mim, né? Julgando e não sei o que. Daí eu tenho que me auto-observar. Opa, peraí, o que tá fazendo aí? Ou às vezes eu tô me diminuindo também, eu tô me achando, é aquilo que eu falei, eu não devia ter feito aquilo, eu não ajudei ou eu não fiz e estou me auto-julgando ali, né? Uhum. Então é um aprendizado diário, você se auto-observa, você vai fazer o melhor que pode e provavelmente não vai ser o suficiente para muitas pessoas e tá tudo bem, continua se amando. O teu amor por ti mesmo, sem ser convencido, já é suficiente. Maravilhoso, maravilhoso. E eu acho que a galera também está gostando muito aqui das tuas orientações e explicações, porque a turma está falando aqui, ó. Tenho que ouvir novamente a live para pegar todos os detalhes. Muito interessante essas explicações da Kiara. Então, a turma está gostando muito aqui Ah, da fala gratidão, e pessoal. Vocês estão aqui junto, né? sim. E Canalizando. acabou, amiga, que o tempo passou, já são 8 horas e a gente nem viu, né? A Para gente nem variar. viu. É, que daí a gente entrou.
em espectros multidimensionais e o tempo ficou perdido no meio disso. Exatamente, Mas tudo bem, exatamente. né? A informação foi transmitida, né? E chegou a quem tinha que chegar aqui no ao vivo, vai chegar para quem vai assistir a gravação depois. Então, quem tiver que conectar com essas instruções para poder abrir espaço dentro de si mesmo, né, para canalizar, vai acontecer, vai chegar, vai assistir, Vai, porque a vai. gente está entrando num período de tempo aqui, né, no nosso tempo linear em que precisa realmente muito mais canalizadores para poder fazer com que as mensagens se espalhem de uma forma mais rápida, para chegar em todos os cantos, para que a humanidade possa, de fato, é, entrar num processo de transformação Muita mais gente vai amplo. começar a canalizar esse ano. Muita Oi? gente. Muita gente vai começar a canalizar esse ano. É? Eles abriram um chamado bem grande para novos canalizadores, porque, né, precisa de novas pessoas, né? E Uhum. sempre precisa, né? E precisa ter Novas mais gente para canalizar. novas pessoas com linguagens diferentes, com jeitos diferentes de Um falar jeito as coisas, diferente. com bibliotecas internas diferentes para falar com pessoas, com grupos de pessoas diferentes, para que a humanidade como um todo acelere no processo de transição De planetária, ascensão. né? Isso E a gente mesmo. está aqui fazendo nosso papel de facilitar essas informações para quem se conecta com a gente nesse momento, né? Então, minha amiga querida, mais uma vez foi uma live incrível, foi um papo muito, muito, muito cabeça, Gratidão. de muitas cabeças, todas aquelas que estão te acompanhando, todas aquelas que estão me acompanhando e todas as que estão acompanhando a turma que está aqui com a gente hoje. Obrigada, Kiara, mais uma vez. Obrigada, meu amor. Eu adoro botar esses bichinhos. Bem, bem Kiara, né? Bem, Kiara. Kiara sendo Kiara. Kiara sendo a Kiara. E aproveitar também e agradecer todo mundo que está aqui com a gente, né? O Zé Luiz, a Andréia, a Tatiane, a Vera, o Marcelo, a Cris, e, né? Quem não colocou o nome aqui para falar com a gente na live, também todos vocês. Muito, muito grata, porque todos nós juntos aqui formamos um campo eletromagnético e energético para que essas informações pudessem ser canalizadas para vocês e para todos os que vão acessar esse conteúdo de alguma forma em algum momento. E quando eu falo canalizada, não é porque teve aí uma propriamente dito uma canalização verbalizada, né? Mas a gente teve, eu e Kiara fomos canais de transmissão de luz, de códigos de luz para todos vocês que estão acompanhando a gente e para todos os que vão assistir em algum momento. Então, sim, né? Recebemos aqui muita luz, muita informação, muito. Nosso campo energético está bem movimentado e quem sabe aqui nesse grupo teremos aí alguns canalizadores se desenvolvendo ao longo desse ano. Então, Teremos, muito, muito obrigada, né, Kiara? teremos. Obrigada. Te amo. Obrigada, meu Amiga, amor. te amo também e até nosso próximo Até a encontro. nossa Mês que vem próxima temos live. mais, né? Aí eu vou estar em Balneário Camboriú. Ai, que delícia, já tá mudando? Não, mas eu vou estar lá visitando, né? Porque te lembra que a gente brincou que as lives estavam sendo tudo lá, que eu estava co-criando, então eu vou lá para fazer a live com a Ana lá, né? Porque Então, senão ela pronto. perdeu o meu posto aqui de. Não vou. Combinadíssimo, combinadíssimo. Vou te ver já em Tá. Camboriú, então, tá? Isso mesmo. Muito bem. Tá bom. Um beijo, amiga. Obrigada, Beijo. viu? E para todos vocês que estiveram com a gente, obrigada também. Um beijo. Beijo para todo mundo.